Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, o acidente de trabalho. Se você já teve alguma dúvida sobre os direitos dos trabalhadores e as obrigações dos empregadores quando um acidente acontece, este vídeo vai te ajudar a esclarecer tudo. O ambiente de trabalho deve ser um local seguro, mas infelizmente, acidentes podem acontecer, e é justamente para esses momentos que a legislação brasileira tem regras claras, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. O objetivo desse vídeo é explicar o que é considerado um acidente de trabalho, como a legislação, especialmente a CLT, trata esse assunto, e quais são os direitos do trabalhador acidentado. O que é considerado como acidente de trabalho? De acordo com a Lei nº 8.213/91, que trata dos benefícios da Previdência Social, o acidente de trabalho é aquele que acontece durante o exercício do trabalho, a serviço da empresa, e que causa uma lesão corporal, uma perturbação funcional, ou em casos graves, até mesmo a morte. Esse tipo de acidente pode resultar em perda ou redução da capacidade de trabalho, seja de forma temporária ou permanente. Mas não é só o acidente típico que se enquadra nessa categoria. Existem outras situações que também são consideradas acidentes de trabalho, e eu vou te explicar agora quais são. Acidente típico. Esse é o tipo mais comum. Ocorre durante as atividades normais do trabalhador. Um exemplo seria uma queda ao carregar mercadorias ou o operador de máquinas que se machuca enquanto manuseia um equipamento. Doença ocupacional. Aqui, falamos das doenças causadas ou agravadas pela atividade do trabalho. Elas podem ser divididas em dois tipos. Doença profissional, aquela que é causada diretamente pela função exercida. Por exemplo, um trabalhador que, exposto a produtos químicos, desenvolve uma doença respiratória. Doença do trabalho. Essa decorre das condições em que o trabalho é realizado, como uma pessoa que trabalha muitas horas em uma posição inadequada e desenvolve problemas ergonômicos. Acidente de trajeto. Outra situação importante é o chamado acidente de trajeto. Isso acontece quando o trabalhador sofre um acidente no caminho entre a sua casa e o trabalho, ou vice-versa. O importante aqui é que o trajeto seja habitual e no horário regular de deslocamento. Acidente por equiparação. Esse tipo de acidente inclui agressões, sabotagens, desastres naturais e até acidentes que ocorrem quando o trabalhador está prestando socorro no ambiente de trabalho. Tudo isso também é considerado acidente de trabalho pela legislação. O que diz a CLT sobre acidentes de trabalho? A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, traz nos seus artigos 19 e 20, junto com a Lei no 8.000 e a 813/91, uma série de obrigações para os empregadores e de direitos para os trabalhadores. Ela garante benefícios, estabilidade no emprego e assistência ao trabalhador acidentado, tanto para que ele possa voltar ao trabalho, quanto para que ele seja adequadamente amparado durante o período de afastamento. Direitos do trabalhador acidentado. Agora que você já entendeu o que é considerado acidente de trabalho, vamos falar sobre os direitos do trabalhador que sofre esse tipo de acidente. Estabilidade no emprego. O trabalhador acidentado tem direito à estabilidade provisória de 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Mas atenção, isso vale somente se ele ficou afastado por mais de 15 dias e recebeu o auxílio-doença acidentário. Benefícios previdenciários. Se o afastamento for superior a 15 dias, o trabalhador passa a receber o auxílio-doença acidentário, que é pago pelo INSS. Agora, se o afastamento for definitivo, ele pode solicitar a aposentadoria por invalidez. Recolhimento do FGTS. Durante o período em que o trabalhador estiver afastado e recebendo o auxílio-doença acidentário, o empregador continua sendo obrigado a recolher o FGTS, Comunicação de Acidente de Trabalho, CAT. A Comunicação de Acidente de Trabalho, ou CAT, é um documento fundamental. É a forma oficial de comunicar o INSS sobre a ocorrência de um acidente de trabalho ou sobre o diagnóstico de uma doença ocupacional. Quando a CAT deve ser emitida? Existem algumas situações específicas em que a CAT deve ser emitida. Quando ocorre um acidente típico no local de trabalho, quando um médico diagnostica que uma doença contraída tem relação com o ambiente de trabalho, quando o trabalhador sofre um acidente de trajeto, prazo para emitir a CAT. A CAT deve ser emitida logo após o acidente ou o diagnóstico da doença ocupacional. O empregador deve encaminhar esse documento ao INSS no primeiro dia útil após o acidente. Se ele não fizer isso, o trabalhador, os dependentes, o sindicato ou até o médico podem registrar a CAT.
Consequências da não emissão da CAT. Se o empregador não emitir a CAT, ele pode ser penalizado com multas e outras sanções administrativas. Além disso, essa omissão pode prejudicar o trabalhador, que depende da CAT para ter acesso aos benefícios previdenciários e demais direitos. O que acontece quando temos um acidente de trabalho? Agora, vamos ao que acontece na prática, quando ocorre um acidente de trabalho. O empregador tem algumas responsabilidades imediatas para garantir que o trabalhador receba atendimento e que seus direitos sejam respeitados. A primeira medida é garantir o atendimento médico imediato ao trabalhador. Dependendo da gravidade, ele pode ser encaminhado a um hospital ou pronto-socorro. Depois do atendimento médico, o empregador deve emitir a CAT e, se necessário, encaminhar o trabalhador para a perícia médica do INSS. Essa perícia é quem vai determinar se ele tem direito ao auxílio-doença acidentário. Durante o afastamento, o trabalhador pode receber tratamentos e, se necessário, participar de programas de reabilitação profissional para facilitar seu retorno ao trabalho. Os principais direitos do trabalhador acidentado são o auxílio-doença acidentário, se ele precisar de afastamento superior a 15 dias, a estabilidade provisória por 12 meses após seu retorno, a aposentadoria por invalidez, se o acidente causar uma incapacidade permanente, a possibilidade de buscar indenização por danos morais e materiais, caso o acidente tenha ocorrido por negligência do empregador. O que fazer quando um funcionário se acidenta? Se você é empregador, é fundamental seguir um conjunto de procedimentos claros. Garanta atendimento médico imediato, emita a CAT rapidamente, pague o salário nos primeiros 15 dias de afastamento e, caso necessário, encaminhe o trabalhador para a perícia do INSS. Acidentes de trabalho são uma realidade em muitos setores e a legislação brasileira garante proteções para o trabalhador. Por isso é fundamental que tanto o trabalhador quanto o empregador conheçam seus direitos e obrigações. A CAT, por exemplo, é um documento essencial para assegurar os direitos previdenciários do trabalhador e evitar problemas legais para o empregador. Então, se você é trabalhador ou empregador, fique atento à legislação e aos procedimentos em caso de acidente de trabalho. Isso pode garantir a proteção de todas as partes envolvidas. Espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!